Ei, ei, ei. Boa tarde a todos. Vereador Branco, sente aqui ao lado aqui. Vereador Branco presente aqui nessa audiência pública, muito importante. Gostaria de agradecer aqui todos os servidores da Casa Municipal. Quero agradecer aqui a cobertura do SBT, que veio aqui, que lá que começou essa entrevista, através do SBT, nós temos um requerimento de 2021, Branco, aqui pela Casa Legislativa, pedindo requerimento ao UERJ, para saber quais eram os deveres, as contrapropostas, deixar claro que ela não respondeu ao requerimento da Casa Legislativa. O requerimento ele é votado aqui pelos 14 vereadores. Gostaria de convidar para compor a mesa Hilton Prates, representando a deputada Célia Jordão. Pode sentar aqui se quiser, aqui em cima. Para compor a mesa, o presidente da Associação de Moradores, senhor Ururaí. Senhora Marilene da Silva Campos. Senhora Carolina Franco, do Observatório. A Carolina não vai compor, é isso? Não. Senhora Laís Pimentel. Não vão compor a mesa? Mas quem botou aqui que elas vão compor a mesa? Eu chamei elas para compor a mesa. Oi? Ah, não foram consultadas, tudo bem, desculpa. Senhor Carlos Gonçalves, do Taxi Bolt. Por que você está confundindo com o Taxi Bolt, gente, aqui na mesa? Meu Deus do céu, vocês estão muito perdidos, meu. Tem alguém da parte do Taxi Bolt de Dois Rios aqui presente? Só você, Ururaí. Tá bom. Dona Maria Tereza, moradora. Eu vou deixar aqui, o seu Carlos está aqui ocupando no local do Batista, que é da associação dos Taxi Bolt, mas o seu Carlos não tem nada a ver com o Taxi Bolt lá de Dois Rios, mas você está só aqui compondo a mesa no local do Batista, que é presidente da associação de todos os Taxi Bolt de Angra dos Reis. Senhor Moisés Pereira, vice-presidente. Emanuele, representante nos guias locais e é guia de turismo também. Tiago Terra, morador. Gostaria de compor a mesa aqui em cima ao meu lado, o presidente da Secretaria de Turismo, senhor Mark Orichon. Isso aqui, Branco, você? Chegou mais algum representante que vai ocupar a mesa para a gente começar? Tem mais alguém? Ururaí, tem mais algum representante que você gostaria de convidar? É importante quem conhece a causa, quem conhece Dois Rios, que vai ficar tudo gravado, vai ser gerada uma ata. Beatriz, você vai representar a secretaria? Não, está como moradora. Tem mais? Enviaram. Vamos esperar aqui, foi convidado a Secretaria de Turismo, a Secretaria da Ilha Grande, na pessoa do Cazu, da Karina, até o momento não chegou ninguém. O seu
Até o momento, não. Sim, convite e requerimento também. Deixar salvo isso aí. Mais alguém aí para a gente dar início? Estou com o comando do presidente da associação. Não. Sim, claro. Fabiano Oliveira, morador? Fica à vontade, Fabiano Oliveira. Fabiano Oliveira. Até o momento não chegou nenhum representante da UERJ, já temos 30 minutos de tolerância. Também não chegou ninguém representando a Secretaria Executiva da Ilha Grande. Até o momento também não chegou ninguém para compor a mesa e nem mandou representante. Estamos aqui aguardando, mas a gente tem que dar início, porque já temos 30 minutos de tolerância e todos sabem que o barco tem que retornar às 4 horas, a dificuldade da Ilha Grande, os parceiros conseguiram aí o barco para trazer para cá, trazer os moradores para cá. Quero agradecer aqui a Objetiva, que disponibilizou um barco gratuito para os moradores de Dois Rios, com a saída de lá 1h da tarde e retornos às 16 horas. Então, quero agradecer essa parceria. Foi avisado a todos os moradores que tiverem interesse de vir à audiência pública, desde quinta-feira passada, a divulgação, com o nome na listagem com a Henriette e com o Ronaldo, sobre a gratuidade desse transporte. A Câmara Municipal se preocupa muito com o que está acontecendo em Dois Rios e, por isso, todo o incentivo aqui dos 14 vereadores para poder acontecer essa audiência pública. Espero que, ao decorrer da audiência, consiga chegar algum representante, né, da UERJ e da Secretaria da Ilha Grande também, que receberam o convite. Vou passar a palavra para inicial aqui para o secretário Mark, que é o presidente da Turizanga, da Secretaria de Turismo, daqui da nossa cidade, para dar início a mais uma audiência pública com a pauta de Dois Rios e a UERJ. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador. Essa audiência é muito importante para Ilha Grande, para Dois Rios. Podem contar com a Turizanga para o que for preciso. Dois Rios é uma operação muito importante para o turismo. A gente tem olhado com bons olhos para que transformar ali num local turístico. E precisamos, então, que esse assunto evolua de maneira favorável. Tá? Então, tudo que a Turizanga puder fazer a favor da Ilha Grande e em prol dos moradores será feito, viu, vereador? Obrigado, presidente. Passar a palavra para o vereador Branco. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui participando junto com vocês. E até o Dudu, eu conversei com o Robinho, eu convidei o pessoal do ITERJ para estar aqui presente, porque lá é uma área ligada ao Estado. Então, assim, eu passei, naquela época, a reportagem do SBT, passei para o pessoal do ITERJ, e eles garantiram que vão tomar algumas providências, e o que a gente puder fazer para ajudar, estão aqui para isso. E boa tarde a todos. Obrigado, Branco. Branco se colocou à disposição, lembro muito bem, através do ITERJ, para falar com os moradores. Isso é importante, Branco, porque todos os vereadores aqui estão preocupados com a situação de Dois Rios. Não é só o vereador Dudu do Turismo, não é só o vereador Branco, é toda a Casa Legislativa. Porque eu lembro muito bem em 2021, quando eu entrei lá, Wilton, com um requerimento, e eles não responderam, não tinha ainda nem acontecido a reportagem, para falar o que está na conta proposta quando eles pegaram aquela área para ser utilizada. Nem responder, eles responderam até hoje. Foi encaminhado ao Ministério Público e a gente está aguardando essa resposta via Ministério Público. Passar a palavra aqui, representando a deputada estadual Célia Jordão, meu amigo Wilton Prates. Boa tarde a todos. Primeiro, justificar a ausência da deputada. A deputada hoje participa de 7 comissões e, nesse momento, ela está na LERJ, trabalhando em uma das comissões. Me ligou
pedindo para que eu a representasse aqui, e é com grande prazer que estou aqui para ouvi-los. Eu sou filho lá da Colônia Dois Rios. Eu nasci na Colônia Dois Rios. Meu umbigo está enterrado lá. Meu pai foi guarda penitenciário por um período muito extenso, 30 anos, talvez. Minha irmã nasceu lá, eu nasci lá. Então, é por isso que sempre quando lá os representantes, o Uraraí está aqui, o Ezequiel, sempre quando precisa de uma ajuda, eles me ligam, me mandam mensagem, e eu prontamente ajudo, tento resolver o problema o mais rápido possível. Eu estou aqui para ouvi-los. Eu sei exatamente o que lá os moradores estão passando, aquela situação lá, e vamos tentar encontrar uma solução para ajudá-los. A deputada está à disposição, o gabinete da deputada Célia Jordão, viu, Dudu? Dudu é um grande parceiro da deputada, também tem feito um trabalho conjunto. Nós estamos lá à disposição, o gabinete está aberto para ajudá-los a resolver definitivamente essa questão lá da Colônia Dois Rios, tá bom? Obrigado. Quero que conste aqui, tanto no vídeo como na ata que será redigida, que tem alguns moradores que não vieram nessa audiência pública por medo, tá, Ururaí? Eu recebi algumas ligações de moradores locais lá, eles ficam com medo de vir participar ou de falar qualquer coisa da UERJ e perder a sua casa. Triste. Triste ouvir isso, mas é a realidade, eu quero que isso conste aqui nos anéis da casa e na ata também, que será redigida, que moradores fizeram contato. Dudu, a gente não vai porque a gente fica constrangido, a gente fica com medo de perder a nossa casa, e a gente pode ter certeza, através da deputada Célia Jordão, dos vereadores da Casa Legislativa, que a gente vai brigar muito, porque antes da UERJ chegar ali, já tinha os moradores. É isso que a UERJ não entende. Não é os moradores vieram depois da UERJ. Sim, os moradores estão lá primeiro que a UERJ. Isso tem que constar muito, Ururaí, porque algumas pessoas ficam preocupadas de comparecer ou de fazer. Depois da reportagem aqui da emissora do SBT, tomou uma proporção muito grande, mas em prol do morador. O telefone do WhatsApp, alguém queira mandar mensagem ou mandar pergunta, é o 3368-5091. Estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Câmara, e o telefone do WhatsApp é 3368-5091. Passar a palavra para o Ururaí, suas considerações iniciais. Tem que segurar? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ururaí, sou caiçara, nascido e criado na Vila dos Rios, moro lá há 50 anos. Minha mãe é indígena, vivia na floresta como indígena, e em 1954, com a desativação do presídio, 1994, com a desativação do presídio, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro assumiu a Vila dos Rios através de um termo de cessão de uso com o Estado, com o compromisso de manter a comunidade tradicional caiçara e os remanescentes do presídio, mantendo tudo que o presídio mantinha na época da sua existência, que é todos os direitos básicos que uma comunidade, na época, tinha pelo presídio, que era o transporte, era posto de saúde, tinha um saneamento decente. Então, o que ocorre? Eles estão lá há 27 anos, e de lá para cá, vem ocorrendo várias violações de direitos básicos. Eles não vêm cumprindo o termo de cessão de uso, muito pelo contrário, eles vêm expulsando os caiçara, mantendo as pessoas coagidas. Eles têm o hábito de estar sempre tomando a casa de alguém para poder as pessoas ter sempre medo deles, né? E hoje eles estão trazendo pessoas de fora, esvaziando as casas, tirando os nativos caiçara, e estão querendo transformar a vila numa vila funcional, né? Uma comunidade operária, onde só tem funcionário deles. Estão dando casa hoje para pessoas que usam a casa como alojamento. Entendeu? Então, eu tenho propriedade para falar, não tenho viés político com ninguém, não tenho interesse em arrumar emprego em lugar nenhum, graças a Deus, eu tenho minha independência financeira, com o meu trabalho, que eu trabalhei 30 anos, Corpo de Bombeiro Militar, com muita honra.
e assumi a associação a partir de janeiro, e comecei a dar visibilidade à comunidade, porque lá nós sofríamos de dano existencial, onde você atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, porque lá nós éramos invisíveis, entendeu? Gostaria de agradecer aqui a todos presentes, agradecer aqui a Prefeitura, que nós temos que ser justos, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através do prefeito Fernando Jordão, que sempre atendeu a nossa comunidade, fazendo a obrigação que é da UERJ, que eles não cumprem. E outra coisa, o pior de tudo é que, além deles não fazer, a Prefeitura não pode entrar lá, porque lá é área do Estado. O Estado que assinou o compromisso de manter a comunidade. Entendeu? Então, graças a Deus, a nossa parceria, lá tem um ônibus da Prefeitura, sempre teve, de Angra. Nossa caminhonete está quase ficando pronta, né, que a Prefeitura ajudou a comunidade a reformar, já está praticamente pronta. Lá, perdão, quem faz o recolhimento do lixo lá é a Prefeitura Municipal de Angra. Quem faz o transporte dos alunos que estudam no Abraão é a Prefeitura Municipal de Angra. Então, o que acontece? Eu faço um apelo aqui, como morador, como caiçara, para desvincular a nossa casa da UERJ. Nós que somos descendentes de índios, que somos caiçaras, os remanescentes dos presídios nativos, a maioria das pessoas que vive lá por amor, porque gosta, porque ela é uma dificuldade danada, entendeu? Lá, a UERJ chegou lá, fechou a escola, a primeira providência que ela tomou foi fechar a escola. Segundo, desativou o nosso saneamento coletivo, entendeu? Eu já fiz uma denúncia no INEC, está dentro do parque, os esgotos lá estão tudo a céu aberto, já tem um processo, o chefe do parque abriu um processo, está em andamento. O posto de saúde nós não temos, entendeu? Quem faz, outra coisa que eu queria mencionar, quem faz o atendimento dos moradores na parte de saúde também é a Prefeitura Municipal de Angra, que é o médico da família, entendeu? Então, o que acontece? A UERJ chegou lá, ela deveria regularizar a nossa situação de moradia, né? Já falei das violações de direito básico, agora vou falar da moradia. Eles fizeram um TAC, eles tinham por obrigação de resolver a questão da nossa casa. Sabe o que eles fizeram? Pegaram um termo que não dá direito ao filho, não dá direito à esposa, somente ao titular. Olha que absurdo. E deram para a gente assinar. Todos aqui estão no testemunho, que são nativos caiçara de Vila dos Rios aí. Eu fico indignado, tá, gente? Eu fico até emocionado de estar falando isso aqui, mas é a verdade. Obrigaram a gente a assinar um termo. A minha mãe não assinou, a minha tia não assinou, vários moradores lá, caiçara antigo, não assinaram. Sabe o que eles fizeram? Colocaram na justiça, essas pessoas perderam a casa. Eles obrigaram os moradores a assinar de maneira compulsória um termo, a qual a gente não tem direito nenhum. Então, eu falo, a gente não vai perder a casa, não. Nós já perdemos a nossa dignidade, a nossa casa, lá quando eles chegaram, entendeu? Então, a minha luta aqui, pessoal, é por dignidade, entendeu? Direito de moradia, é segurança, é hereditariedade. O filho tem que ter direito. Se eu morrer hoje, a minha mulher é caiçara, ela sai de lá igual um cachorro, expulsa. Esse é o sistema. E o que mais me indigna é que na rede social eles ficam botando mentira, entendeu? Postando, está mais que provado. Eu já coloquei vários vídeos nas redes sociais, várias matérias da hipocrisia que eles vêm fazendo lá com a comunidade. Então, eu faço um apelo aqui ao governo do Estado, para a gente fazer uma reunião. Outra coisa, eu fiz uma reunião com o reitor da UERJ, entendeu? Quando a gente fala UERJ, eu tenho muito respeito pela instituição, pelos educadores. A UERJ tem muitas pessoas decentes, e a maioria não é conivente com essa administração que está lá em Dois Rios, porque essa administração que está lá há 27 anos, eles se intitulam dono das nossas casas. Só um minutinho, pedir ao plenário, que alguém queira conversar alguma coisa, só falar baixo aí, que senão atrapalha aqui que está sendo gravado, só pedir um pouquinho de silêncio. Pode continuar. Eles se titulam dono das nossas casas e quer manter a gente como escravo, entendeu? Eu costumo falar que lá é uma prisão sem grades. O presídio acabou, mas a prisão continua, entendeu? Então, eu estou aqui, é um pedido de socorro que eu faço aqui às autoridades. Aí, voltando lá ao magnífico reitor, fiz uma reunião com o magnífico reitor, seu Moisés, através da associação de moradores, ele nos atendeu e falou, ele prometeu para o Ururaí, nós não temos interesse naquelas casas de vocês, por mim eu entregava aquela casa agora para vocês, porque foi um erro a UERJ assumir um termo de cessão de uso, está fora da caixinha. Quem tem que cuidar de comunidade é a Prefeitura Municipal de Angra, que nós votamos e nós pagamos nossos impostos. O UERJ não tem condições de cuidar de comunidade, está mais que provado, eles estão há 27 anos lá degradando a comunidade. Entendeu? Então, faço um apelo aqui, que promova-se uma reunião, através do prefeito Fernando Jordão, o reitor da universidade, governo do Estado,
para poder resolver a nossa situação. A gente não quer ter direito à venda de casa, a gente não quer direito à casa ser nossa, a casa é do Estado, o que a gente quer é dignidade e hereditariedade. E a gente também precisa ter um turismo de base comunitária, a gente não pode ficar refém da UERJ. Hoje, para você morar lá, você tem que se humilhar para os administradores da UERJ e pedir emprego, porque se ele não dá emprego, as pessoas não têm como morar lá. Depois que eu entrei na associação, algumas coisas mudaram, entendeu? E eu vou continuar lutando. Tem pessoas aqui hoje que estão empregados da UERJ graças a mim, entendeu? Para eles poderem me desqualificar, tirar a moral da comunidade, deram emprego para pessoas que ficaram 2, 3 anos lá sem emprego, entendeu? Agora estão dando uma de bonzinho, mas na hora que a associação se desarticular ou perder a força, eles vão começar com a mesma covardia de novo. Ok. Muito obrigado a todos. Ururaí, muito bom, bem colocado, algumas falas sua aqui. Eu também tenho o turismo de base comunitária ali tem que entrar. A gente já tem essa indicação, já falamos isso muito com o Mark, porque principalmente, deixar claro aqui, eu também sou contra que venda qualquer tipo de imóvel. Tem algumas pessoas que acham, eu vou pegar a escritura, vou poder vender o imóvel. O imóvel é propriedade do Estado, mas que dê direito, pelo menos, para o marido e para os filhos, que são herdeiros diretos. Quem são herdeiros diretos de quem é o usuário? É o marido ou a esposa, vice-versa, ou os filhos, que têm o direito de uso, que hoje estão tomando conta e proibindo. Não, só pode para aquela pessoa. Tá, o marido morreu, os filhos e a esposa vai para onde? Que morou a vida toda ali. Caiçara local, morador. Muitas daquelas crianças que hoje são homens e mulheres formadas são herdeiros. Eles vão para onde? É isso que a gente tem que ver. Eu também sou contra de ter o documento para poder vender, porque lá não é local para isso. Lá é o local para defender do morador. Qual o nome da senhora? Dona Marilene, com a palavra. Gostaria de chamar rapidamente para compor a mesa a senhora Aldelice, moradora. É Valdelice, né? Desculpa. Valdelice, obrigado. Pode dar continuidade, Marilene. Boa tarde, meu nome é Marilene, tenho 55 anos, sou nascida e criada em Dois Rios. Como o Ururaí falou, minha mãe nasceu, né, na Ilha Grande, em Dois Rios. O nome dela é Marlene, mas muita gente conhece como Neneca. Minha mãe hoje tem 75 anos. Meu pai nasceu em Dois Rios, filho de militar, filho de caiçara, minha avó era caiçara. E se meu pai estivesse vivo, hoje teria 83 anos. Meu pai trabalhou como militar e já é falecido. Minha mãe, há muito tempo atrás, quando veio o termo de permissão de uso, ela levantou essa bandeira, conversou com muitos moradores, queria ir no governador, conseguiu transporte, e na época não foi ninguém. Lembro que ela falou assim, uma andorinha só não faz verão. Algumas pessoas aqui presentes sabem do que minha mãe estava querendo. Essa situação que hoje está acontecendo, se a gente tivesse lutado antes, hoje eu não estaria aqui como filha, passando por essa situação. Minha mãe, hoje ela se encontra com a doença demência. É muito difícil falar da minha mãe. E ela, se ela tivesse em condições com saúde, ela estaria aqui também, com certeza. Há muito tempo atrás, como ela não assinou o termo de permissão de uso, não foi só não assinou e foi obrigada depois a assinar, não. O Estado tirou o dinheiro dela. Eu sou pensionista de militar, meu pai, meu irmão, que é especial, uma irmã e minha mãe. Tiraram todo o dinheiro da minha mãe, da conta, na época. Perdeu a ação, pagou as custas do processo. E analfabeta, se a gente não tivesse, né, de onde tirar, teria passado fome naquela época. Então, a situação hoje, presente, que está acontecendo lá. A minha mãe, assim, todos nós, né, vamos morrer. Mas como ela está com essa doença, é mais próximo, eu acredito. E a minha mãe falecendo, só reconhece a minha mãe como moradora. Minha mãe é caiçara, meu pai é caiçara, eu sou caiçara, meus irmãos são nascidos de parteira, né, da Ilha Grande. E minha mãe hoje, falecendo, eu não tenho direito a ficar nessa casa. Eu, além de sofrer
tristeza da perda da minha mãe, eu ainda vou ter que ir embora do lugar que eu nasci, que eu pertenço, que eu quero continuar vivendo e morando lá. Então, o que eu peço também às autoridades que o Ururaí falou, é que olhem por nós. Né? Eu tenho um irmão que é especial também. A gente não quer sair de lá. Se um dia a gente sair, é porque a gente quer não ser expulso, como eu tenho visto muitas famílias sendo expulsos. Cada um a seu modo. E as pessoas vão indo embora e ninguém faz nada. E vai chegar a minha hora se não mudar essa situação em documento. Hoje é fulano, ciclano, amanhã sou eu. Eu me vejo nessa situação. Então, eu não fico feliz outra pessoa indo embora. Então, o que eu peço, que passe a casa para a gente viver lá com dignidade, com respeito. Vou fazer as palavras do Ururaí. A gente não quer vender, a gente não quer alugar. E os processos, a minha mãe, na época, eu me lembro, sabe o que estava escrito? O desembargador, chegou o oficial de justiça no Abraão, que minha mãe alugava a casa do Estado e minha mãe invadiu a casa do Estado para chegar em 2 Rios. Não está que a minha mãe é caiçara, que a minha mãe nasceu lá, que o meu pai nasceu lá. Meus avós, meus bisavós são caiçara. Então, eu peço que a gente viva lá com dignidade e com respeito. É inadmissível. É inadmissível ouvir isso. Uma herdeira direta, preocupada, que nasceu em 2 Rios, como você bem colocou, por parteira, está preocupada com a sua moradia. Eu tenho certeza que essas mensagens chegarão ao governador Cláudio Castro. Eu tenho certeza absoluta que o governador também não tem ciência disso. Que se o governador, o pouco que a gente conhece, o pouco que ele tem feito pela nossa cidade de Angra dos Reis, só tem agradecimento ao governador Cláudio Castro. Eu tenho certeza, a gente está subindo com requerimento para a Secretaria de Habitação. Eu vou até me informar com o gabinete, eu acho que já foi votado aqui na casa, para a Secretaria de Habitação. O Branco mesmo falou que estaria mandando também para lá, através do Jorge Felipe Neto, não é isso, Branco? Processo da... Pode falar no microfone, Branco, por favor. Eu acho que o processo deles é muito parecido com o processo do pessoal do Abraão, que também era ex-funcionário do presídio. Então, esse processo do Abraão foi resolvido, porque aquela área lá, ela pertence a alguma parte do Estado. Então, assim, do Abraão tiveram até que mexer na lei para poder legalizar aquelas pessoas lá. Está em fase bem adiantada. E com certeza que a gente esteve conversando com alguém do ITERJ, e eles se comprometeram também a lutar em prol de vocês. Tanto a doutora Célia Jordão, que é deputada, quanto o Jorge Felipe, vai ser as pessoas que a gente vai ter lá para estar trabalhando em prol da permanência de vocês lá. Vocês não vão sair lá, não. E já foi, muito bem colocado, já foi lido aqui, tá? O requerimento para a Secretaria de Habitação. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro vai tomar conhecimento agora por um requerimento pela essa Casa Legislativa, que já foi votado e aprovado. Eu já recebi a informação aqui da assessoria para a Secretaria de Habitação, que é o ITERJ, que é o responsável pelaquela área. Eu tenho certeza que o relato da dona Marilene, da dona Marilene não pode passar impune. Eu acho uma falta de respeito não ter um representante da UERJ aqui, uma falta de respeito. Além de ter uma falta de respeito com a Casa Legislativa, que aqui é a Casa do Povo, dos 14 vereadores que aprovaram essa audiência pública, o proponente é o Dudu, mas para ter audiência pública, os vereadores têm que aprovar. São os 14, não mandar nenhum representante. Isso é uma falta de respeito com os moradores daquela localidade. Eles estão fazendo o que quer naquela localidade. A UERJ está fazendo o que dá e bem entende na cabeça dela. Eu estive lá visitando tem um mês. Inclusive, na caçamba do carro dele, estava levando um morador que se abaixou, ou um funcionário, ou um morador, botando em risco aquela pessoa que vai naquela caçamba. A gente estava atravessando através do INEA, que apoia muito lá, tem que dar a César o que é de César. O governo, através do INEA, apoia muito, ajuda muito 2 Rios. Porém, o INEA sozinho não consegue fazer tudo. É uma falta de respeito total. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a senhora Janine Amaral, que está representando a Secretaria da Ilha Grande. Está representante interina, não é isso? Ô, Dudu. Oi, Brão, pode falar. Só para questão de informação,
o pessoal do ITER estava vindo para cá hoje, mas a Mariana, que mexe com esse negócio de regularização fundiária, ela passou mal e ficou internada em Campo Grande. Mas, se tiver uma comissão que queira ir lá, ou se eles vierem, eu acho que é mais fácil até o ITER vir aqui, eles virem até aqui, do que uma comissão aí no Rio de Janeiro. Então, assim, é só marcar uma data que estão à disposição para vir aqui para dar andamento nesse processo. Tá, Dudu? Ô, Branco, eu queria solicitar, se você conseguisse marcar para a gente ir lá, em 2 dias, chamar eles, a gente disponibiliza embarcação, transporte, a gente consegue tudo. Só depende da lancha do Dudu, o resto a gente consegue. Pode falar, Aurorém. Só para complementar, eu fui no gabinete do deputado estadual Jorge Felipe Neto, fui muito bem recebido, e ele abriu um processo de regularização das nossas casas junto ao governo do Estado pelo ITERGES. Tá bom. Só para saber que já existe um processo, e também gostaria de aproveitar a oportunidade de mencionar o apoio que o Cláudio Barcelo, que é o chefe do Parque Estadual da Ilha Grande, sempre deu para a nossa comunidade. O Cláudio justificou, tá, gente? Ele está no médico, o Cláudio justificou a sua ausência via WhatsApp comigo mesmo, que ele estava fazendo um exame e não ia conseguir estar na audiência pública. Seu Carlos, pode falar com a palavra. Oi, ligou. Tá legal. Aí, ligou, foi. Boa tarde a todos. Eu estou presenciando aqui esse fato dos 2 rios, que eu também conheço, 2 rios, e, de fato, como você disse, Dudu, isso é uma afronta aos moradores caiçaras nascidos com mais de 50, 60 anos, serem despejados, expulsos. Eu acho que isso aí tem que ver mesmo uma agregação de todos, não só da Ilha Grande, como também aqui do município, do continente, em apoio aos moradores dos 2 rios. Eu acho que todos nós, angrenses, temos que dar a mão e apoiar para que isso tenha uma solução aplausível para os moradores e residentes dos 2 rios. De fato, é uma afronta. Obrigado, seu Carlos. Dona Maria Tereza, moradora. Já ligou? Pode abaixar se você quiser. Moradora não, né? Agora eu moro andando, né? Tem 13 meses e 6 dias que eu moro andando. Graças a Deus eu tenho minhas filhas, tenho os amigos, né? Que estão me ajudando, porque eu tinha ido a Bangu, né? Quando eu soube que a minha casa estava lacrada, estavam lacrando minha casa. Eu fiquei com a roupa do corpo. E até hoje ninguém nunca falou, se não é a reportagem. Aí eu entrei na Defensoria Pública, existe um processo na Defensoria Pública, né? E se não é aquela reportagem, estava só porque está recorrendo, eles estão recorrendo na Justiça, né? E graças àquela reportagem é que repercutiu a contradição entre o diretor do museu e o procurador da UERJ, que o objetivo é tirar todos ali, entendeu? Um falou, não, a gente não está tirando. Poxa, eu já estava na rua. Eles me tiraram, me jogaram na rua, eu e meu marido. Meu marido tem 67 anos, agora, não sei se por causa dessa situação, ele fica tremendo a mão, sabe? Eu nem trouxe ele. Está na casa da minha filha. Você conhece minha filha, Keila, do Saco do Céu, então? E em nenhum momento ela também, eu falei, não, Keila, está na Justiça. Não vamos, a Justiça, quem vai ver isso é a Justiça, sobre o que eles fizeram, porque foi uma covardia. Tudo que eu tenho está dentro daquela casa. Eu tinha reformado a casa, porque eles dizem, numa permissão, na permissão, quando eu li a permissão ela é precária, totalmente precária. Ela não te dá direito a nada, nem reformar a casa, você tem que pedir autorização a eles. Se eu estou morando, está pingando, como é que eu não vou consertar? Eu tenho que pedir autorização. Aí eles não autorizam, aí eu, está pingando aqui, a senhora não fez nada, pode ir embora. É desse jeito, entendeu? E assim nós vimos outros moradores saírem dali, entendeu? E aí eu fui para a Justiça. Questionaram, não vai para a Justiça não. Eu falei, não, a Justiça é quem pode falar por mim. Entendeu? Porque é uma coisa, e eu não tinha assinado. E essa permissão também, ela não dá direito a entrar na Justiça. Você assina a sua sentença ali.
assinando a permissão. É por isso que eu falo, ela, se deixar, vai tirar todos. Vai tirar todos. Eu que não assinei, e tive a oportunidade de entrar na justiça. Mas ninguém mais vai ter. Quem assinou, talvez por medo, foram coagidos, né? Então, vai ter que sair. E está aí, eu estou com 13 meses e 6 dias, né? Se não tivesse amigos, eu estava morando na rua, não tivesse minhas filhas. E graças a Deus estou aqui. Ana Marilene, fala para todo mundo que tem documentos que se tornam obsoletos, que quando eles fizeram esse termo de uso, eu já tive acesso a esse documento, lá na Associação de Moradores, junto com o Ururaí, que naquela época, de lá para cá, muitas coisas mudaram, principalmente no meio de sustentar. Quem não está trabalhando vai sustentar com o quê? Tem poucos moradores lá que vendem uma quentinha, que faz um salgado para vender, só que naquela época não era assim. Então tem que mudar esse termo de uso, não é que vai fazer a casa virar um comércio, não é isso. Mas que a pessoa tenha alguma coisa que seja autossustentável, porque ali é caminho de embarcações, presidente. Quem dá a volta à ilha, param ali pessoas às vezes que não conhecem, mas os taxi boat, as lanchas que saem da Vila do Abraão, que dão a volta à ilha, ali é um ponto de parada, que é lindo. É um ponto de turismo lindo. E como foi falado na reportagem, que não foi nem porque eu não assinei a permissão, foi porque eu estava vendendo comida, usaram uma foto, que é um funcionário da universidade, meu marido tinha chamado ele para comer um peixe, porque nós estávamos na pandemia, ninguém trabalhou, e ele mesmo fala, num áudio ele manda para mim, que a gente convidou ele a comer o peixe, e eles usaram essa foto, dizendo que eu estava vendendo comida. É inadmissível isso. Aí a pessoa perde tudo. Hoje está quantos dias fora? Se não tem a filha dela, eu conheço a sua filha, se não tem a sua filha, a senhora estava morando na rua. Sim. Estava morando na rua, despejada. Uma pessoa que tem história naquela localidade. As pessoas, de repente, não estavam entendendo o tamanho dessa audiência pública. A dimensão desse problema que está acontecendo na Casa Legislativa hoje. Tem pessoas que, de repente, estavam achando que não está, mas a forma que está é essa. Eles estão tomando as casas das pessoas, literalmente tomando. Principalmente meu marido, que trabalhou para o Estado o tempo todo, trabalhava lá, quando acabava a luz, ia para trás do muro para iluminar, para o preso não fugir, e ser jogado na rua, é dolorido. Com a palavra, o vice-presidente José Moisés. Boa tarde a todos. Eu sou José Moisés Domingos Pereira, vice-presidente, policial penal aposentado, desde 8 de janeiro de 1987, residente fixo na Ilha Grande, para ser exato, na Vila de Dois Rios. Eu corroboro tudo que foi dito aqui e acrescento mais alguma coisa. Nas redes sociais eu sugestionei que alguém me apresentasse uma coisa de utilidade para os moradores que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tenha feito lá. Coloquei isso no Zap, coloquei isso nas redes sociais, não apareceu uma resposta. Porque a UERJ para nós lá não é um mal necessário, é um mal desnecessário. Nós não precisamos, não precisávamos antes, não precisamos agora. Não dependemos da universidade para coisa nenhuma. Então, não justifica essa falácia que eles usam. Eu também já fui notificado que eu tive que desocupar minha casa. Em 30 dias, usando o mesmo artifício que eu estava usando a casa para fins indevidos. Então, eles colocam lá pessoas, sabujos da parte deles, lá para gerenciar o campus, que pressionam. Eles se locupletam dos moradores, das atividades fins que se faz lá, para poder oferir lucro próprio. O que eu quero dizer com isso? Porque de benefício para a comunidade, a UERJ nunca fez, nem fará nada, a não ser retirar todos que lá se encontram. Então, a partir daí, se pergunta, para que a UERJ lá? Como foi dito pelo magnífico reitor, que ele só quer o campo pedagógico da universidade, não interessa a ele
as casas dos moradores. Ele disse isso em alto e bom som numa reunião que nós tivemos, eu e o presidente. Porém, as pessoas que eles direcionam para administrar não fazem isso. Usam a comunidade, o ecomuseu principalmente, usa a comunidade como um todo para se locupletar, para fazer, dar uma de bonzinho, coisas que não são, e a sociedade compra essa enganação. A UERJ, na Ilha Grande, é uma fraude, é uma ótima instituição de ensino, porém, os seus diretores nada mais fazem do que se aproveitar dessa situação. Então, a partir do momento que eles colocam um coordenador para gerenciar um campus, que tem moradores, civis no caso, né, que moram lá muito antes da universidade. E ele dita as regras, porque ele era ex-militar, né, ele era soldado do Exército, então se aposentou e entrou lá. Só Deus sabe como, que muitos sabem por quê, mas não podem se explicitar, e passou a administrar como coordenador. Então, ele rege as regras dos rios, regia, né, no caso, como o quartel da casa dele, ou a casa dele. Por exemplo, uma família com 4 pessoas, que tem 30 dias para fazer a sua compra mensal, consegue trazer o gênero em 2 sacolas retornáveis? Era a imposição que os moradores tinham não, agora não mais, mas tinham na época, para trazer os seus víveres no transporte da universidade. Se você quisesse descer num horário pré-estabelecido para ir, se tivesse vaga, você ia. Se não tivesse vaga, você ficava, porque eles completavam toda a lotação veicular com alunos e professores da UERJ. Então, para o morador, não sobrava nada. Como já foi dito aqui, a saúde, educação, saneamento básico, não existe a estrada que é de obrigatoriedade da UERJ, já que o governo do Estado cedeu a eles por 50 anos, prorrogáveis por mais 50, o termo de cessão de uso. Eu acredito que ninguém do Ministério Público ainda teve condições de perguntar para eles se eles cumpriram um parágrafo do termo assinado pelos ditos. Eles não fazem nada. Aquilo ali funciona, a bem da verdade, como lavagem de dinheiro. O que eu quero dizer com isso também? Porque se você usa a comunidade para conseguir projetos para pavimentação e melhoramento da vila, o que chegou para nós até hoje? Nesses 27 anos de existência da universidade lá. Fica sempre no Maracanã, nunca chega nada lá. Quando chega, chega aos pedaços. Nós tivemos no início do ano, no final do ano passado, não me engano, um acidente, fora vários outros que já aconteceu, devido aos carros, péssimas condições de transporte que nós temos lá, sem vaga. No caso, o Ministério Público teria que ser acionado por quem de direito, mas, para saber da UERJ, se vocês assinaram um termo de cessão de uso daquele espaço, vocês têm direito e deveres, porém, eles só cobram deveres. Os direitos, isso aí você não precisa. O morador é massacrado. Vossa Excelência mencionou aí o TBC, Turismo de Base Comunitária, do qual eu fazia parte, ela fazia parte, Dona Juscelé também fazia parte. Porém, o Ecomuseu usurpou essa atividade nossa. Porque não interessa para eles que nós tenhamos uma outra fonte de renda que não seja aquele subemprego que eles oferecem, não desmerecendo o que eles fazem, o trabalho do vigilante, do cozinheiro, da faxineira. Mas eles precisam e querem ter mão de obra desqualificada para continuar naquele bem bom que eles têm lá. Eles reformam aquelas casas faraônicas, tudo do bem bom, do melhor, com o meu e seu dinheiro. Mas para os seus funcionários é alojamento. Eles querem casa para colocar, desaloja o morador, coloca funcionário nas casas para servir de alojamento. É essa a função da UERJ lá. E eu desafio qualquer um representante da UERJ me desmentir no que eu estou falando aqui. Eu desafio. Porque morar na Ilha Grande é muito bom, é maravilhoso, mas você tem que gostar e tem um preço muito alto a pagar. Suportar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro na administração da Vila dos Rios só quem está lá é que sabe. Porque se eu te dou casa, te dou emprego, você vai falar o que contra mim? Se falar,
perde o emprego. Perdeu o emprego, perdeu a casa. Vai para a rua. Por isso que não tem 10% dos moradores aqui. Não tem. Você sabe coação, assédio moral, desrespeito. Tudo isso na pessoa da Universidade do Estado de Janeiro. Não que o reitor tenha conhecimento. Mas, veja bem, eles enfeitam muito o pavão. Porque quando, me lembro de uma reunião que nós tivemos, eu perguntei para a professora Marilene Sacadei, professora, se vocês são um órgão de extensão, por que não trazer para nossas crianças, para eles alcançarem o mesmo nível do qual vocês hoje estão, uma oficina de informática, uma oficina de uma educação pedagógica para as crianças, para poder eles aprenderem a ser alguma coisa lá na frente. Ah, mas isso não é obrigação nossa. A senhora são um órgão educadores, como é que a senhora me fala que não é obrigação de vocês? Vocês têm aluno devendo hora de estágio, tem horas a pagar. Por que não cumprir essas horas, dando mais um incentivo a esses menores que estão aqui? Isso não é obrigação, isso é obrigação do município. Uma docente falando isso para mim. Então, você perde completamente o estímulo. Aquele menino que está ali, ó, a mãe dele ensinou, a ele e os dois irmãos dele, a aprender e estudar. Eles foram estudar fora. Hoje fazem o que gostam e estão bem. Pergunta agora, os que ficaram lá, os meus também foram para fora e estão bem. Mas pergunta lá, os que ficaram, o que fazem hoje? O que você quer ser, fulano? Eu quero ser vigilante. E você, cozinheira? É mão de obra barata para trabalhar para a UERJ, em troco de casa e subserviência. Para nós isso não interessa, para os meus filhos isso não interessa. Então, para nós, a nossa necessidade é a desvinculação das nossas casas da universidade. Palavra dita pelo reitor. Então, para nós, é importante que se veja bem. A UERJ cumpriu o que tinha que cumprir? Não cumpre. Então, quem que vai cobrar deles essa situação? Ele cobra de nós. A nossa parte nós fazemos. Ela mencionou que você reforma a casa com seus meios, mas eles não te dão condições de chegar lá. Mas se a casa estiver mal pintada, isso aqui não está de acordo com o parâmetro. Mas eles são Estado. Você é particular, você é privado. Para levar qualquer material para Dos Rios, você depende do transporte. Transporte que não tem, como é que você leva? Muito obrigado. Passar a palavra aqui. A única coisa disso tudo que a gente gostaria muito é da contrapartida para eles utilizarem lá, que é 50, com mais 50 anos, que dá praticamente 100 anos de direito de uso. Que ele cumprisse. O que você colocou, a gente entende. Tem umas coisas que tem que adequar, a gente entende também. Porque o contrato daquela época era uma coisa, e o contrato que acontece hoje em dia hoje é outra, totalmente diferente. Hoje nós temos aqui a tecnologia totalmente aqui na mão. Eu lembro bem quando aconteceu o problema da catástrofe, da última catástrofe agora, todo mundo não tinha como chegar, a estrada fechada, sem luz, o mar de ressaca, então você não conseguia chegar nem por terra e nem pelo mar. Lembro que se não fosse a prefeitura, através da Secretaria da Ilha Grande, a estrada estava fechada até hoje. Se não fosse a Secretaria da Ilha Grande, estaria fechada até hoje. Eu lembro muito bem o contato com o Ururaí, que a gente mandou o gás pelo barco. Nós disponibilizamos uma embarcação para ajudar. O Elianai que me pediu, na época, a gente liberou uma embarcação para ir, para levar lá o gênero alimentício. A única coisa da parte deles, que é triste, não ter nenhum representante deles aqui, para eles falarem, porque eles sabem o que estão fazendo, senão eles estariam aqui. Se eles tivessem o que falar, eles estariam aqui. A gente vai passar já para a plateia, acabar a mesa, já passar para a plateia, Nelson, com certeza. Emanuele, já separa os microfones, assim que acabar a mesa, vai passar para a plateia, tá bom? Boa tarde, meu nome é Emanuele, trabalho com turismo aí já há 10 anos, e é uma região que eu conheço, né, um pouco, e aproveitando, queria, assim, reforçar, né, a importância de estarmos aqui reunidos e agradecer, né, ao nosso poder aqui legislativo por abrir a casa, porque a gente escuta, né, o que está acontecendo, mas
ouvindo, né, frente a frente, estando com os moradores, o relato, você tem a percepção como é grave e importante. Porque, assim, eu no começo eu falei, nossa, que chato, né? E aí, quando você começa a ver o relato, você vê que é algo revoltante. Porque nós estamos lidando com pessoas, né? São seres humanos, pessoas, e pessoas que estão lá há muito tempo. E aí se fala a questão, né, da penitenciária, há pessoas ali que estão muito mais, igual ele falou, sou descendente de indígena. Então, não está havendo respeito com as comunidades, de um modo geral, e principalmente naquela região. E aí, assim, eu já queria deixar uma observação, até mesmo para o nosso governo municipal, que é uma área de interesse turístico muito alto para a região, e eu acho que, em cima disso, poderia haver um trabalho, junto com os moradores, da inserção da questão do turismo, porque é um absurdo a pessoa, na sua casa, uma coisa que ela praticava antes dele chegar, né, de receber o turista, oferecer aquela refeição, peixinho, bacana. Eu já comi algumas vezes lá, em alguns pontos, e assim, assumo a importância. E aí, o que chama mais atenção, assim, que eu fiquei observando, é que uma instituição, né, uma universidade, que era para estar vindo, sendo harmônica, agregando, ajudando com a sustentabilidade, desenvolver a região, no entanto, não. Né? Está trazendo discórdia, não está agregando, não está assim, ajudando a desenvolver o território, igual o colega aqui ao lado falou com relação ao curso. Acho que é de suma importância eles agregar, trazer a questão educacional, cultura, abrir as portas para os moradores. Quem quiser ficar lá, né, fazer os serviços que faz, que o colega comentou, secundários, por opção, e não por imposição e escolha. Então, é preciso rever e não ficar só aqui na esfera municipal. Acho que a gente, né, tem que ir para a LERJ, está levando isso para lá, porque é algo que envolve o Estado. E essa questão da cessão, se há a cessão para a universidade, tem que haver a cessão para a comunidade tradicional que está lá, ao mínimo, assim, mais ou menos, alguns ali, há mais de 100 anos. Então, se a cessão para um, tem que fazer a cessão para outros, né? Porque é um absurdo a senhora sair com a roupa do corpo da sua casa. E até hoje. Né? É importante eles estarem lá? Sim, é muito importante, que tem aquela questão, né, de pesquisa e tal. Mas e a questão humana, antropológica, que, inclusive, a universidade prega muito isso? Né? É isso. O Hilton Prates vai pegar uma fala. Pegando um ganchozinho aí, Manuela. Eu estava presente, que junto o prefeito e a deputada Célia Jordão estavam com o Nicola, que é o secretário da Casa Civil, tentando resolver essa questão dos moradores lá e essa questão que você também citou aí. Por que não explorar aquela área turisticamente, dar emprego para os moradores e mantê-los lá, dar uma vida digna? O prefeito vem trabalhando com isso, com o Nicolas, mas é muito complicado, viu, Branco? Você falou que é parecido a situação do Abraão. Não, não é não. O Abraão está sob a gestão do Estado. E lá, na Colônia do Rio, está sob a gestão da UERJ. Então, tem que ter... Não, mas não é. O Estado deu a cessão para a UERJ. Tem esse complicador. Entendeu? Então, o que a gente precisa, essa audiência pública, parabéns para o Dudu, vai gerar um documento e nós temos que pedir ajuda, quem puder nos ajudar. Eu não sei se o ITERJ, questão de legalização de terra, não sei se o ITERJ vai conseguir nos ajudar, mas que seja bem-vindo. O Jorge Felipe Neto, juntar as forças com a deputada Célia Jordão, com o prefeito, e ir lá marcar uma audiência com o secretário Nicolas, quem sabe com o governador Cláudio Castro, para buscar esse entendimento com o reitor. Ele tem que ter essa sensibilidade, ceder,
ver a situação dos moradores. Por que fazer isso? É muito difícil e é triste. Eu vejo aqui o Ururaí, essa menina, o Moisés, todo mundo emocionado. É uma crueldade realmente. E nós estamos aqui para encontrar uma solução, não é isso? Com certeza. Quem sabe provocar também uma audiência pública lá na LERJ. Aqui para a gente encontrar uma solução, unir forças, sair daqui com um documento aqui da Câmara de Vereadores de Angra dos Reis e buscar essa solução lá, entendeu? Mas a deputada, também o Jorge Felipe Neto e o prefeito, eles têm trabalhado, mas está muito difícil, eles não querem ceder. Vou passar a palavra aqui para o Moisés, que falou uma coisa rapidamente, só vai passar a palavra para o Tiago Terra. Senhor Newton, aproveitando o gancho, com a existência da seção do termo de uso, que eles não cumprem, cabe alguma posição do poder público nessa situação? Então, não se pode retirar deles essa seção de termo de uso, porque nós estamos num impasse. Mas aí seria uma desapropriação, eu acho, eu não sei juridicamente como é que é o termo, como é que deveria ser feito. Eu acho que tem que buscar um entendimento, Moisés. Tem que buscar um entendimento, você sabe por quê? Porque a gente não pode ficar nos enganando. Porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Sai o senhor, sai o Ururaí, daqui a pouco o que eles querem é ganhar a gente no cansaço. Ganhar a gente no cansaço. Eu vou lá sempre, lá. Ele sabe que eu vou estar... É o prazer enorme lá, voltar na minha terra, onde eu nasci. E eu escuto lá os relatos dos moradores lá, eu fico chateado com isso. E eu tenho levado isso para o prefeito fica chateado com isso. É uma covardia o que estão fazendo com vocês, e a gente tem que encontrar uma solução de fato. Agora, não adianta a gente ficar buscando uma situação que não vai acontecer, que é tirar de uma forma jurídica aquilo lá da UERJ. Não vai acontecer. O que a gente tem que unir forças e sensibilizar. O governador é fácil sensibilizar. O governador Cláudio Castro não existe. O cara que sensível a isso, do bem. Os secretários também. É a gente sensibilizar o UERJ, que é o reitor. É isso. Vou passar a palavra para o Moisés, antes do Moisés... o Tiago Terra, morador. O Moisés, deixar claro, através do Ururaí, a gente começou essa luta aqui nessa casa em 2021, com requerimento para a UERJ. Hoje nós temos audiência pública. Tudo isso aqui estão sendo documentos que vão ser colhidos. Tem duas perguntas aqui muito importantes. Uma primeira pergunta do morador chamado Carlos, que é Iléu, que ele botou assim: os moradores serão indenizados por qual valor, em qual forma venal? É uma pergunta que, respondendo o Carlos aqui, eles estão sendo botados para fora, não tem sentido de indenização, porque lá é termo de uso, a gente tem que ser sincero. Não tem indenização, não existe indenização porque é termo de uso. E uma outra pergunta, que eu faço questão de responder: por que a Prefeitura não se manifestou junto ao Ministério Público, está nessa ação Corvar? Já está sendo feito. Já está sendo feito, Marcos Rosa. Já está sendo feito. Inclusive, documentos que vão ser, essa audiência pública vai botar junto com essa ação do Ministério Público. Pela Casa Legislativa. Pela Casa, mas já está, eu estou respondendo aqui a Joana, que já está sendo feito. Já tem denúncia do meu gabinete no Ministério Público. Tem a denúncia do meu requerimento, que eles não responderam de 2021, que eu dei entrada no Ministério Público. Já tem processo, independente de um ou outro. Só que o que o Wilton colocou aqui é muito bem colocado, a gente não pode vender aquilo que não consegue. Falar que amanhã vai tirar a UERJ. O que a gente tem que cobrar deles são as contrapartidas deles. Eles cobram do lado e o poder público cobra do outro. E eu tenho certeza que essa audiência aqui vai chegar ao governador Cláudio Castro. E ele vai tomar medidas cabíveis. Nós temos aqui, sobre 2G, deixar claro aqui para todo mundo, 5 requerimentos aprovados nessa casa. Nem um requerimento. 5 requerimentos aprovados nessa casa, que vai todos eles para o Ministério Público.
Alguns ainda não deu prazo de resposta, mas serão juntados e irão ao Ministério Público para realização. E essa audiência pública também vai para o Ministério Público. Pode falar, Terra. Meu nome é Tiago Terra, tenho 32 anos, sou nativo caiçara da Ilha Grande, Vila dos Rios. Quero agradecer aqui, começar agradecendo a casa, aos vereadores por dar essa oportunidade para a comunidade, uma comunidade que vem sofrendo há décadas, tá? Uma ação covarde da UERJ e omissa. Tá? O meu pai, ele é falecido hoje, tá? Ele era da ESIP, chegou na década de 80 em Vila dos Rios. Eu nasci em 1991, nesta cidade, tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de ser caiçara da Ilha Grande, e a minha família, como todas as outras lá da comunidade, vem sofrendo essa covardia. O meu pai, ele exerceu, né, a profissão dele lá com êxito, e perante a isso, assim como o tio Moisés aqui presente, que também era amigo de trabalho dele, a UERJ veio para cima do meu pai na época, querendo tomar casa, querendo fazer todas essas avarias que ele faz até hoje. Meu pai, na época, como era um cara inteligente, junto com a UERJ, falou, pô, não vou sair daqui, meus filhos são caiçara, eu gosto daqui, eu sou apaixonado por essa cidade, e com isso ele entrou num acordo com a UERJ, naquela época, porque ele era ativo ainda, tá, do DESIP, ele não era aposentado na época, ele era ativo, e junto à UERJ ele assinou a carteira de trabalho dele, tá, ele abriu mão de direitos deles, como servidor do Estado, para continuar ali residindo, porque ele amava aquele lugar, e por uma consequência do destino, o meu pai veio a falecer logo em seguida. E nós, como caiçara, ainda pequenos, menores de idade, a gente não teve direitos completos, assim, em questão de pensão, porque meu pai abriu mão, ele era ativo do DESIP, ele abriu mão para assinar a carteira com a UERJ, e logo em seguida a UERJ já veio em cima dos meus avós, querendo a casa, não respeitando o luto da minha família, tá? Porque eu já tinha perdido a minha mãe lá em cima, a gente morava lá em cima, eu já tinha perdido a minha mãe, lá em cima mesmo, a gente morava lá já, e logo em seguida veio meu pai. Então, logo em seguida isso, o meu avô foi para lá morar com a gente lá, porque eu estudava lá na nossa escola, tá? E logo em seguida isso, eles acabaram com a escola, eles acabaram com o posto de saúde, justamente para começar o plano maligno deles. Qual o plano maligno deles? Expulsar o caiçara, expulsar... Tiago, deixa eu completar essa parte. O Tiago, ele e os irmãos dele eram menor de idade. O avô dele estava com câncer, tinha uma vida no Rio, e eles eram cautelados por eles, né? Ele que tomava conta que eles eram crianças. Então, eles tiveram que morar com os avós, tiveram que ir para lá, porque eles não poderiam ficar ali. Então, houve um documento que fizeram para a universidade, dizendo que porque já queriam tomar casa, que eles eram menor de idade e eles não poderiam ficar ali sozinhos, e que eles tinham a vida deles lá e ele tinha que fazer tratamento de um câncer, o avô dele. Sim, assim, tipo assim, tipo assim, quando meu avô foi morar com a gente lá, para mim continuar meu ano letivo na escola, logo em seguida eles acabaram com a escola, acabaram com o posto de saúde, começaram a acabar com a vila. Uma comunidade que era, desde a época da penitenciária Cândido Mendes, sempre foi exemplo de união, exemplo de vivência de todo mundo ali, né? Eles começaram a acabar com isso para quê? Justamente para expulsar a galera de lá, pô. Como é que a gente vai continuar vivendo lá? Sem educação, sem certeza de moradia, sem saúde, tudo isso. Com isso, meu avô acabou descobrindo um câncer, eu fui obrigado a morar com eles lá para terminar os estudos, mas continuamos com a casa lá em cima, porque a gente ia para lá, continuamos morando, colocamos o meu primo Ailton, que é primo legítimo nosso, para tomar conta. A UERJ, a partir disso aí, começou a sacanear meu primo, falar que ele não tinha que ficar lá. Então, tem um documento que a gente ameaçamos a entrar no Ministério Público, demos entrada lá na ouvidoria da UERJ, foi quando eles recuaram. Eles são assim... Quando eles veem que a chapa está esquentando para o lado dele, que o plano maligno deles pode ser descoberto, eles recuam, entendeu? Aí eles deixaram meu tio lá, e eu continuei indo lá porque eu era do Exército. Depois eu entrei para o Exército, isso que adiou minha vinda a morar lá, mas o meu plano era sempre voltar a morar lá. Eu continuava lá, eu faço parte da Associação de Moradores desde essa época, depois que eu comecei a fazer 18 anos, que eu comecei a assinar por mim. Eu comecei a fazer parte da Associação de Moradores.
Com a consequente do destino, meu querido tio Ailton, que todos conhecem também, veio a falecer. A UERJ, mesma coisa, fez a mesma coisa, veio com tudo para cima da minha família, querendo expulsar a gente, querendo falar que a gente não tinha direito lá. Isso já era agora a época de 2016, 2015. Quando eu consegui uma semana do Exército para mim poder vir para trazer minhas coisas, que eu ia continuar morando, eles invadiram minha casa, assim como fizeram com a casa da tia Tereza, esvaziaram. Eu tenho provas aqui comigo de que eles esvaziaram minha casa, deixaram minha casa como eu nunca vi na vida, desde quando eu nasci, levaram meus móveis, justamente porque eles sabiam disso. Porque eles, querendo ali é uma localidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, eles sabiam que eu estava prestes a sair do quartel e sabia que eu ia voltar a morar ali. Eu nunca decidi, assim, eu nunca deixei de residir ali por querência, mas foi por força maior, porque eles acabaram com a minha escola, com a nossa escola, acabaram com a saúde, e eu fiquei nesse meio termo. E, consequentemente, entrei para o Exército, fiquei quase 10 anos, eles sabiam que eu ia retornar, e quando eles perceberam isso, eles botaram alguém na casa, entendeu? E eu cheguei lá para morar e encontrei pessoas, terceiros na minha casa, terceiros que eram, assim, empregado deles, entendeu? E que saíram da casa posteriormente, porque não aguentaram a covardia que eles continuam fazendo. Eu dei entrada na Justiça de Angra, tá, para ver meu direito, apresentei todas as minhas documentações, comprovando. A Justiça de Angra deu causa para mim adentrar na casa novamente, porque minha casa, como todas as outras lá, estava caindo também, tá? Ia cair, e se eu não entrasse, entrei na casa, eles, consequentemente, entraram com uma ação na Justiça. Eu estava morando lá agora, tá? Já tinha retornado para a minha residência, estava morando, eles entraram com a ação na Justiça. Eu tenho certeza que o excelentíssimo senhor juiz, que deu essa causa para eles, ele foi ludibriado, me desculpa o termo, tá? Porque a UERJ ela é covarde, ela não respondeu o defensor público que entrou perguntando, essa é uma das omissões dele, e o juiz deu causa para ele, fui despejado, tá? Meus pertences, tive que levar para casa de amigos, lá de cima mesmo, minha geladeira que estava com as minhas compras do mês que eu gastei. Eu moro na Abraão de aluguel, porque quando eu saí do quartel, eu fui retornar para minha casa lá em cima, eles não deixaram, me expulsaram. Eu tive que continuar no Abraão morando de aluguel, porque eu sou caiçara, morando de aluguel esse tempo todo. Com isso, a Defensoria Pública me deu causa, eu entrei na casa, estou morando há mais de 5 meses lá, e saiu uma ação do juiz que foi ludibriado pela UERJ, porque ele está falando isso e aquilo, e deu causa para eles, foi despejado. A gente está aqui, não só eu estou relatando essa covardia, mas todos os moradores aqui presentes sabem que eles agem assim, eles não dão garantia de moradia, eles não dão saneamento básico, saúde, educação, o que eles fazem com o pessoal lá de cima é desumano. Tudo que ele falou é verdade, e eu sou testemunha dele, na justiça, onde for. Eu falo para todo mundo, né? É filho, né? Foi tudo aquilo, o que eu comecei no relato aqui da audiência, do direito do herdeiro, que é o filho, hoje não tem direito de estar... E hoje você não mora lá, está despejado. Sim, fui despejado a quinta-feira agora, eu morando lá, Maior humilhação, eu sou vizinho dele, chegou lá 3 quadriciclos com polícia, um montão de aqueles babaca lá, funcionário da UERJ, entendeu? Chegaram lá, fizeram o cara passar a maior humilhação, igual já fizeram com vários moradores. É isso, eu vou pedir para você não falar palavrão aqui na Casa Legislativa, perdão, por favor. Me desculpe, é porque eu fico indignado, entendeu? Não, e o sonho deles hoje é fazer isso comigo, entendeu? Porque qualquer pessoa que se opõe contra isso são perseguidos. Então, o sonho deles é fazer isso comigo, e eu quero ver eles fazer isso comigo. Eu tô 50 anos lá, quando eles chegaram lá já me encontraram. A minha família lá é anterior ao presídio. Só que eles são covardes e são mentirosos. Fabiana, né? Fabiano. Dona Celi, primeiro, Dona Celi Bulhões, moradora, com a palavra. Liga o microfone para ela, por favor. Não, foi. Boa tarde a todos. Meu nome é Celi Bulhões de Oliveira, tenho 64 anos. Eu cheguei a morar no Dois Rios, que meu marido era policial, aí em 87. Não, desde então eu estou até hoje lá, mas passei já vários perrengues, né? Porque meu marido logo 3 anos depois faleceu.
Eu fiquei criando meus filhos, né? Não tinha, na época, condições, porque tinha que esperar, negócio de pensão, essas coisas todas. Eles pegaram meus móveis, botaram como um cobertor, jogaram na zeladoria, e eu tive que ir para a casa de parente, e depois eu retornei. Sendo que meus filhos, eu tenho 3 filhos, esse aqui é o caçula, eles andaram a pé no Abraão, depois que acabou o presídio, foram estudar, eles não deixaram de estudar. Depois eles tiveram que estudar fora, porque realmente nunca teve outra opção. Se eu ficasse ali, não ia fazer nada. Quer dizer, eu trabalhei para a UERJ há muitos anos, né, de cozinheira para eles. Aí fiquei com problema de coluna, tive que fazer 5 cirurgias, fiquei com sequelas. Mesmo assim, eu moro lá porque eu gosto de lá, entendeu? Meus filhos estão longe agora, mas não porque eles querem, é porque não tinha como eles ficarem ali sem um estudo. E muita covardia que fizeram comigo também, jogaram meus móveis como se fosse um lixo. Meus filhos, eu tive que trabalhar, porque a pensão que eu ganhava não dava para sustentar meus filhos. Eu fui assaltada uma vez, eu tive que... as pessoas, amigos meus, o pai da Eliane, mais vários moradores lá que me ajudaram com cesta básica, perecível, para poder sustentar meus filhos. E sempre eles foram assim, quer dizer, eles ficam fazendo a gente ficar com medo. O mesmo medo que todo mundo tem é de perder a casa, porque a gente não tem garantia. Quer dizer, eu estou aqui prejudicada da coluna, de tanto trabalhar, não tive valor nenhum. E aí a gente vai lá, meu filho trabalhou num hotel aqui em Angra. Eu, com a ajuda do meu filho, a gente deu uma arrumação na casa, que a minha cozinha estava afundando. E ele saía do serviço, 4 horas da manhã, pegava o flex e ajudava lá um pouco na obra. Depois, no outro dia, ele ia trabalhar. E assim foi, com muito sacrifício. Sendo que eu, no caso, também tenho medo de perder minha casa, porque eu gosto dali. E eu sei que um dia que eu morrer, eu quero ter a certeza também dos meus filhos terem direito à casa. Porque eles podem não querer ficar lá onde eles estão, porque do lugar que estão morando, porque eles querem. Eles podem querer voltar a morar na ilha e ter direito de voltar a morar na ilha. E essa é a preocupação da gente. Quer dizer, tiveram que sair porque não deram escola, não deram opção para nada. Só fizeram covardia, porque as minhas coisas foram tudo assim, ó, jogada, parecendo um saco de lixo. Vai para a rua. A indignação da senhora é a indignação de todos os moradores lá. A senhora pode ter certeza, porque o que eu falo para as pessoas é o seguinte, cara, não é virar comércio. Não, que a UERJ vende, tanto na justiça, como aconteceu com a senhora, por uma foto, o que eles vendem é que não é comércio. As pessoas querem ter o direito, pelo menos, de sustentar. Aqueles que não trabalham, que é muito bom aí você anotar isso, aqueles que não trabalham para a UERJ, que é o único meio de empregabilidade naquela localidade, ter o direito de sobrevivência. Um pequeno direito de sobrevivência. Não é pegar uma sala, abrir, botar cadeira e virar restaurante. Não é isso. Mas é um meio de sobrevivência. É isso que a gente tem que colocar nos próximos documentos. Entendeu, Hilton? Porque é a necessidade daquela localidade, que na época não existia. A única coisa que tem que deixar claro para a UERJ, é ruim, eu friso novamente, não ter a presença deles aqui,
Quando a UERJ chegou lá, já tinha os moradores. A UERJ está achando que ela é dona, com o direito que ela tem, que o Estado deu para ela de utilização daquela localidade, ela não é dona. Pode passar a palavra para o Fabiano. Fabiano Oliveira. 87. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Fabiano, eu sou filho dessa guerreira que está aqui ao lado, eu sou caçula, de 3 irmãos. Sou filho da Ilha Grande, apesar de não ter nascido lá. Eu nasci no Rio de Janeiro e cheguei aos 3 anos de idade e até hoje vivo lá, né? Eu me formei lá, eu vi no que a Ilha Grande se transformou após a demolição do presídio. A gente viu no que ela se transformou hoje, na potência que ela tem hoje no turismo. Não só na localidade de Angra dos Reis, mas em todo o mundo a Ilha Grande é conhecida. E a gente viu a UERJ chegando lá. A minha mãe sempre enfatizou para a gente que a única arma de um assalariado é o estudo, e assim a gente fez jus a todo esse conhecimento que ela transmitiu para a gente, e a gente, desde criança, enfrentando o perigo da natureza, andava todos os dias para ir e voltar para a escola, que era no Abraão, quando o presídio foi demolido no ano 94. O que a gente quer hoje aqui é justamente fazer que essa luta seja mais visível, e por isso estamos todos reunidos aqui, né? E não é uma luta que começa hoje. Essa luta começa desde faz muito tempo, quando eu era criança, quando a tia Neneca, que para mim é uma segunda mãe, a dona Teresa, que está aqui, o senhor Moisés, todos me viram crianças. Eu via o Loca surfando, o Ururaí, né? E era um exemplo aí na nossa infância de querer ser igual, porque a gente sempre procura o espelho bom, e hoje, junto com Loca, os filhos tomaram essa luta que nossos pais deram. Nossos pais estão cansados, estão idosos, e hoje os filhos levantam a bandeira de que não queremos sair de lá. Nós não queremos transformar nossas casas em comércios, nós não queremos passar por a humilhação que os moradores que estão lá. Minha mãe foi uma pessoa muito injustiçada, e eu friso aqui que se hoje qualquer trabalhador que hoje trabalhe na UERJ, um funcionário de lá, com carteira registrada, é porque essa senhora que está aqui ao meu lado, ela sofreu 5 cirurgias na coluna e entrou com processo contra a universidade, porque eles precarizavam a mão de obra de lá. Então, vale frisar que não é de agora a luta que se vem dando. Junto com as pessoas que estão aqui presentes, a gente criou um projeto de turismo comunitário. Eu fui um dos participantes desse projeto, junto com o PEA, e veio a pandemia e eles expropriaram também esse projeto nosso. Desculpa. É ilógico pensar que um lugar que tem uma universidade, porque a universidade não é um polo, é o Estado que está lá, que as crianças não participem e nem os moradores participem de nenhum projeto. Veio a pandemia, o Brasil inteiro praticamente parou e o campus continuou funcionando. Continuou funcionando como se não existisse nada. Então, os moradores que estão lá, eles não participam de nenhum projeto, eles não têm conhecimento dos projetos, a gente não sabe quais são os estudos que são lá, a gente não tem esse conhecimento, e nenhum de nós, eu sou formado em gastronomia, sou pós-graduado em gastronomia, e nenhum de nós teve a oportunidade de sair de lá formado um biólogo, a lutar pela nossa terra. Nós queremos transmitir, sim, o conhecimento que a gente adquiriu para a nossa terra enriquecer. Queremos que nossos filhos, eu não sou pai ainda, mas eu quero que o filho do Ururaí, ele seja um futuro biólogo, caso ele deseje, e a gente não tem essa oportunidade com um centro de universidade na nossa casa, porque eles chegaram lá depois de mim. Minha mãe tem 35, 36 anos de Ilha Grande. Vimos a construção de um museu de 2, e hoje a gente vê o próprio museu se contradizendo quando eles expulsam um morador de lá, que é a história viva,
que é parte da história, quando eles expulsam um morador de lá, eles estão colocando a história fora do lugar. Então, é muito fácil, depois que falece um morador de lá, como foi o caso do seu Júlio, fazer uma homenagem para o seu Júlio. Eu cresci vendo o seu Júlio falar. Seu Júlio cortou meu cabelo, seu Júlio fazia pão para vender, como a tia Jô. E não era para vender para turista, era para a comunidade local, para que nós pudéssemos nos autossustentar. Então, é muito simples ter uma audiência pública e a gente não comparecer, porque eles não têm argumento de defesa. O que a gente quer é justamente o que o Ururaí falou no início. É assim, agradeço a palavra. Eu tenho certeza absoluta que o reitor da UERJ vai assistir depois tudo isso aqui. Não tenho dúvida disso. Queria ver se fosse algum parente dele, algum filho dele sendo despejado e não ter para onde ir, se ele também não teria essa consciência. Com a palavra, a dona Celina? Valdelice. Dona Valdelice. Boa tarde a todos. Eu queria começar a palavra agradecendo a esta casa por a oportunidade, agradecer ao vereador, presidente que aqui se encontra, e não posso deixar de agradecer ao meu presidente da Associação de Moradores, o Ururaí, conhecido como Loca, e o vice, o Moisés. Eu queria agradecer pelo empenho, pela força que eles estão tendo, porque cada um fez um pouquinho. E eles são jovens, o Ururaí é jovem, pode estar agora nos ajudando muito mais. Bom, eu queria dizer que eu não estou aqui para passar pano quente na cabeça de ninguém, mas eu queria agradecer ao vereador, porque tem que ter vontade política e força política para concluir. Porque hoje, se o vereador Dudu foi atrás de outros vereadores, que a gente sabe que todos os vereadores têm que aprovar para ter essa audiência pública. Então, se o vereador teve essa consciência, pelo visto, sabe de qual é salteado tudo que está acontecendo em Vila de Dois Rios. E teve essa força política hoje, que nós estamos aqui, e tem outros na mesa também que está tendo essa força política e vontade política. Interessante que os mesmos estão sentados. E ele, sim, vereador, sim, teve essa força política, está ajudando a nossa comunidade. Então, é impressionante isso. Por que não antes e por que só agora? Então, eu não posso deixar de dizer que o mesmo prefeito, a mesma deputada estão aqui. E hoje nós temos aqui um vereador, graças a Deus, está tendo esse empenho de estar ajudando a nossa comunidade. Não poderia deixar de falar. Mas vamos lá, eu queria lembrar da história do seu Carlinhos, de várias covardias que fizeram do seu Carlinho, foi demais. Seu Carlinhos, morador, casou, Caiçara, não é não? Morador ali, teve seus filhos ali, e a UERJ deu emprego ao filho do seu Carlinho, nada demais. Estava dando emprego para todo mundo, nada demais. Só que a UERJ fez o quê? Que ele tinha que assinar um termo de cessão de uso. E a gente dizia para o seu Carlinho, não deixa seu filho assinar. Seu Carlinho, não deixa seu filho assinar. E seu Carlinho não tinha o que fazer, e a UERJ fazendo pressão, o filho do seu Carlinho assinou. Quando o filho do seu Carlinho assinou, o que eles fizeram? Mandaram o filho do seu Carlinho embora e tomaram a casa do seu Carlinho. Exatamente isso que aconteceu. E hoje, quando a gente vê aqui, a Marilene aqui é uma guerreira, porque ela está aqui sentada. Acha que ela vai passar impune? Só? Não, ela vai sofrer alguma coisa, porque ela está aqui sentada, ela trabalha lá. E vários outros. Então, a injustiça começa daí. Mas, quando a UERJ chegou, nós ficamos um período sem a UERJ. Porque, nesse período, estava assim, se ia chegar um hotel de luxo para nós, ou se ia chegar uma outra coisa para a Vila de Dois Rios. Aí o capitão Kleber, que todo mundo aqui conhece, falecido já,
tinha um amigo que trabalhava na UERJ, e aí acendeu aquela chama. Foi feito no Rio de Janeiro o termo de cessão de uso, porque eu estava lá, o termo a gente sabe de qual salteado, e a UERJ entrou, mas nós ficamos num período sem precisar da UERJ, ajuda da prefeitura, na época. Então, assim, para que a gente não pode continuar sem a ajuda da UERJ? E outra, quem pegar o estatuto vai ver que tem lá dentro do estatuto que qualquer outra universidade pode ocupar aquele espaço. Não só a UERJ. É porque não houve interesse nenhum de outra universidade ocupar. E há uma coisa ainda mais gravante ainda, que a União não renovou com o Estado. Ou seja, o Estado teria que renovar com a União para a União passar para a UERJ, de novo. Então, eu preciso que todos levantem isso para dar continuidade a tudo que a gente está passando lá. Quer ver uma coisa? Eu briguei na Justiça 16 anos. Justiça. Fui parar em Brasília. Mas quanto à força, o sistema, não tem como. Tiraram a minha casa. Eu falei na hora, meus pertences eu não vou tirar e vou botar no lugar. Meus pertences, sabe onde que está? No casarão. E de lá só vai sair para a minha casa. Aí colocaram uma pessoa lá que não só fez lá uma obra e acabou. Sabe o que eles faziam, vereador? Eles faziam o seguinte: eu quero entrar na casa da Celia. Então, eles batiam na porta: Celia, estou entrando na tua casa aqui, tá? Tinha que deixar o pessoal da UERJ entrar. Um belo dia, eles fizeram isso com a minha casa, eu estava em Angra. Quando eu cheguei, eu soube que o Silvio, que era o administrador da UERJ, entrou no meu quintal, nem na minha casa. No meu quintal não tinha ninguém em casa. Eu peguei o carro, vim para Angra e dei parte como invasão. Nunca mais eles quiseram entrar em casa nenhuma. Então, assim, sempre eles estão usando um argumento. Chegaram lá, como o colega falou, acabaram com a escola. Tinha uma escola lá, Padre Júlio Maria, acabado. O posto de saúde acabado. Se não é a prefeitura ter dado o apoio, é inevitável, porque a pessoa passa mal, a primeira coisa que se faz vai no posto ali. Então, a prefeitura assumiu, porque a UERJ não teve como. Até porque a UERJ tentou colocar, mas as pessoas dormiam e nada fazia. Então, assim, o que a gente pede hoje, todo mundo já falou, é justiça. Simples assim. É justiça. Dá direito. Dá direito a quem eles tiraram de lá, que de uma certa forma bateram de frente, e voltar todas essas pessoas que foram injustiçadas, que tiraram todo mundo de lá, e voltar. E se deixar, o senhor falou muito bem, mas não pode alugar, ninguém pensou nisso. Não pode vender, ninguém pensou nisso. Pelo contrário, teve uma reunião, que na época tinha um outro diretor, um outro reitor, e eu falei publicamente o que eles faziam. Eles vinham para lá, iam para a UERJ e ocupavam as casas para fazer festinha. Eles iam para a praia para fazer o que todo mundo da Vila de Dois Rios sabe, o que eles faziam na praia na madrugada. Os alunos. Então, é fácil falar que o morador faz, mas não falam o que eles fazem, né? O que eles fizeram. Estou resfriado. Estou resfriado. Então, é isso. Queria agradecer vocês. Obrigado, dona Aldenice. Você pode ter certeza que eu tenho um prazer, né? Estou sempre na Ilha Grande. Essa semana mesmo eu estava na Ilha Grande. Eu estou em todos os locais da Ilha Grande. Está aqui o Flávio do Provetar. Então, eu estou sempre na Ilha Grande quando eu posso. Então, toda essa documentação eu sei porque eu estudei e algumas delas o Ururaí me passou. Nós tivemos uma reunião de 4 horas na Associação de Moradores só com documentação. E todos esses documentos, inclusive os requerimentos que eles não responderam, vai para o processo.
Porque eles não vão poder falar assim, a gente não foi convidado, a gente não sabe, então a gente está fazendo o dever de casa certinho, para a justiça amanhã não dar desculpa que não sabia, que eles não foram informados, que não existe documento. Todo esse documento, desde o requerimento, aos pedidos, aos ofícios, todos eles vão ser juntados ao processo. Vereador, eu disse para uma moradora, a tia Jo, a Jo ali, que eles não iriam vir e não iam mandar representante. Sabe por que eles não mandam? Porque é muito fácil os moradores sentar na sala deles lá e eles falarem assim, mas não há interesse das casas, não há interesse, por nós passava as casas. Agora, é difícil chegar aqui e falar, na presença de autoridades. É muito difícil. Então, por esse motivo, eles não estão aqui. Porque não tem nenhum argumento. Não tem argumento. Então, lá eles podem falar, aqui não. Aqui eles têm que falar e tem testemunha, está sendo gravado, está sendo filmado, e é isso. Por isso que eles não compareceram. São covardes. Simples assim. Encerrando a fala da mesa, passando já, vamos chamar aqui a Janine Amaral, representando a Secretaria da Ilha Grande, está representando aqui o CASU, com a palavra. Boa tarde a todos. Estou aqui como interina do CASU. Gostaria de dizer, vereador Dudu, que estamos muito satisfeitos pela audiência que está acontecendo no dia de hoje. Eu não sou ilhéu, mas já trabalho na ilha há um tempo. Eu rodo a Ilha Grande por inteiro. E talvez vocês não aqui na mesa, porque vocês são filhos, né, da Ilha Grande, moram lá na Vila dos Rios, mas talvez a maioria não saiba a complexidade que é a logística da ilha e o quanto é difícil morar na ilha. Hoje, a gente vê a UERJ totalmente apática aos moradores. Eles olham para a Vila dos Rios e veem, pelo menos, ver somente área, casas, mas esquecem que estão lidando com pessoas, com famílias, com uma história e com uma cultura, e que não é simplesmente chegar lá e despejar. Né? Isso tudo que eu estou ouvindo, eu já ouvi alguns relatos anteriores, mas é horrorizante. E eu, como município, como Secretaria da Ilha Grande, a gente tem tentado dar um mínimo de estrutura para os moradores da Vila dos Rios. Porque, já que a UERJ não dá saúde, não dá educação, e a única estrutura que nós temos é na Vila do Abraão, então a gente tenta dar o melhor. Porque estamos lidando com munícipes, com pessoas que... Eu me lembro muito bem que, na tragédia do ano passado, que estavam ilhados, a gente levou maquinários para a Ilha Grande para poder fazer desobstrução daquela estrada dos rios. E entramos também num pé de guerra, porque ninguém queria se responsabilizar pela manutenção dele. Levamos várias pessoas do DR, pessoas do parque, pessoas da UERJ, e simplesmente, até hoje, a estrada está numa situação lamentável. Principalmente quando chove, os carros ficam atolados. Às vezes, as crianças não conseguem fazer a travessia para ir para a escola, muito menos para ser assistido na questão da saúde. Então, assim, é muito complicado para a gente, como município, realmente atuar dentro de Dois Rios, por ser uma área estadual, a gente não tem jurisdição, a gente não tem nenhuma legalidade para entrar e trazer infraestrutura para vocês. Mas isso que está sendo feito hoje, eu acho que realmente a gente não pode tentar empurrar com a barriga ou simplesmente, é mais uma audiência. Levar isso com descrédito. Mas não, eu acho que é um princípio, é um pontapé, e a gente deve carregar isso até que realmente se consiga entrar num acordo em que, principalmente, né, os moradores de Dois Rios sejam beneficiados. Porque isso que estamos vendo é um descaso total. Eu, ouvindo o relato da senhora, assim, a gente fica até comovido. Eu vi a filmagem, né, o vídeo, e a gente fica horrorizado com tudo que está acontecendo. Então, assim, hoje, aqui, representando a Secretaria da Ilha Grande, hoje nós temos uma base lá no Abraão, que o Loca sabe muito bem, né, que a gente tenta dar todo o apoio ali na questão do transporte, na questão da educação, da saúde. Não conseguimos fazer mais, né,
do que queríamos, mas aquilo que está ao nosso apoio, aquilo que está ao nosso alcance como município, estamos fazendo. E, assim, dizer que estamos à disposição de vocês. Eu sei que todas as vezes que vocês pedem, a gente atende de prontidão, mas, Dudu, conte com a gente nessa batalha aí, e nós cremos que nós iremos, acredito que até o final do ano entraremos num consenso aí com o UERJ. Tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer aqui a Prefeitura, porque ali é uma área que pertence ao UERJ, ao Estado, né? Não é a concessão que eles têm. Então, aquela manutenção, a cessão de uso, a verdade que hoje aquela manutenção daquela estrada era para ser feita por eles. Toda a manutenção ali era para ser feita, eu tenho a documentação. Na verdade, a gente vive de paliativos, né? Sempre que abre buraco, sempre que abre a chuva, a gente vai lá, tampa. Se eles não cumprissem, eles perderiam a concessão de uso. Já se passaram quantos anos? 27. E é isso, mas só que agora a gente está fazendo diferente. Eles não querem documento. Você foi muito feliz nas suas palavras, muito feliz. Porque a gente aqui, o Hilton também, não adianta de fazer o me engana que eu gosto. A gente tem que pegar documentos, como nós já temos aqui, tanto da associação, como da prefeitura, como da Câmara Municipal, e colocar junto no processo. Porque o me engana que eu gosto, o Hilton foi muito feliz quando ele falou, não adianta de falar aqui que amanhã ele vai tirar o UERJ. Não vai. Mas eles também vai dar um freio nele para eles parar de fazer o que eles estão fazendo. Ele não quer que as pessoas, os moradores, cumpram, também tem que cumprir a parte deles. A única coisa que a gente quer é que eles cumpram a parte deles. Faça a parte que cabe a eles, que é a contrapartida daquele uso, daquela localidade. Vou passar a palavra aqui, para a gente dar andamento aqui para a plateia. Queria começar com o Elias Lins, morador da Vila do Abraão, com a palavra. Vou pedir para o pessoal só para adiantar, para a gente ver se a gente consegue ir até 4h30, por causa do horário da embarcação, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou aqui como ouvinte, estou como observador, e eu acho que a intenção da Câmara de Vereadores é muito prática. Vocês têm que usar agora um sistema mesmo de obrigar, faça com que a UERJ cumpra a sua parte, tem documentações. Eu acho que está na hora, então, de executar a questão judicial. Então, por aqui, eu vou ficando e depois a gente faz mais observações. Um abraço para vocês todos. Boa tarde. Obrigado. Passar a palavra para o Nelson William, com a palavra. Boa tarde a todos. Agradecer o Dudu aí e a Célia Jordão, que eu tinha aí, veio representar. Lá atrás, o Ururei me pediu uma força, eu falei que eu não tinha essa força, indiquei Dudu, indiquei a Célia e a coisa está andando. Eu tenho uma pergunta básica. Eu não entendo por que o Ministério Público não está presente hoje aqui, e se ele fosse acionado para estar, ele teria poder para poder intimar a UERJ, não convidar para ela comparecer. A UERJ é covarde e ela é uma farsa na Ilha Grande. Um abraço. Com a palavra, Marcos Rosa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Rosa, sou do canal Mais Um, sou da imprensa local. Graças a Deus, sou angrense e compartilho do mesmo sentimento de todos vocês. Sou filho de Caiçara, para quem conhece, o Abraão, Praia Vermelha e Mambucaba. Então, hoje, Dudu, obrigado pelo convite. Nelson me lembrou a correria imensa. O Horaci, né, presidente da associação, o senhor Moisés e o vice, foram denúncias gravíssimas, Dudu. Gravíssimas, de moradores que estão aqui relatando fatos. Eu espero... Eu queria que a UERJ estivesse aqui, porque o nível é outro. Eu só vou mandar mensagem para a UERJ. UERJ, vocês perdem as chances de somar, agregar com moradores, crianças. Olha o mundo de possibilidades, o que vocês estão fazendo aqui com os moradores. É surreal a Universidade do Estado do Rio de Janeiro fazer isso com os moradores e pior, angrense e Caiçara. Vocês perdem a possibilidade. Enfim... Wilton Prates, representante da deputada Célia Jordão, está ali o vereador Branco, Jorge Felipe Neto, Dudu, somem forças, porque a dimensão já pegou outra. Estou mexendo com indígenas, a sua mãe, né? Temos o Ministério dos Povos Indígenas, a UERJ não tomou a dimensão disso. Então é só sugestionar Wilton Prates, Branco, Dudu Turismo, tomem outra dimensão, é governo do Estado, vocês têm acesso, é isso. E lamentável que a UERJ não está aqui, eu faço das suas as minhas palavras.
vergonhoso. É isso e grato a todos. Obrigado. Mais alguém da plateia fazer uso da palavra? Só fala, por favor, seu nome, por favor. Não, fica à vontade. Boa tarde, me chamo Dalila, eu sou casada com o Max, filho de um ex-policial. Hoje, meu sogro, infelizmente, é falecido, mas a gente sempre viveu na mesma casa. Então, assim, eu tenho, né, um menino que vai fazer já 9 anos, e a gente queria melhorar a casa para a gente dar uma condição melhor para o nosso filho. Porque toda vez que chovia, dava goteira. Tinha um quarto que alagava embaixo da cama. Então, ficava uma piscina. Essa água corria para a nossa sala. Então, eu engravidei na pandemia, então a gente falou, vamos para o Abraão, eu vou continuar trabalhando e vamos, desse dinheiro do turismo, melhorar a casa, porque ajuda a gente não tem. A gente está sozinho. Então, era o casal ali, nós dois, com a ajuda do seu Moisés, com a ajuda da tia Jô. Então, assim, nós tivemos total apoio. É isso aí, vocês têm que melhorar a casa de vocês para dar um futuro melhor para o seu filho. E a bebezinha que estava para vir. E eu, com a minha bebezinha no colo, a nossa casa foi lacrada com tudo dentro. Eu não tive direito a pegar nada. Então, assim, por favor, que vocês nos ajudem para que não aconteça isso com a Marilene, o que aconteceu com a dona Tereza, que não aconteça isso com o seu Moisés. Porque a gente quer ficar na casa, gente. A gente só quer cuidar da casa. A gente quer, depois, futuramente, se juntar na Vila dos Dois e falar, caramba, a gente conseguiu. Por favor, nos ajudem. Pode ter certeza que será ajudada. Eu vou muito a Dois Rios, não é uma vez ou outra, eu estou sempre em Dois Rios, e eu tenho certeza que todos esses relatos que estão sendo falados aqui, sendo transmitidos pela TV Câmara, chegará ao governador Cláudio Castro, que é uma pessoa do bem, é um governador presente em Angra dos Reis. Eu tenho certeza absoluta, porque ele tem secretário de habitação, que isso não chegou a ele, mas vai chegar. Agradecer aqui a cobertura do SBT, que foi essa cobertura que deu essa dimensão. Nós já tínhamos da Casa Legislativa esse requerimento, que foi feito em 2021, mas o SBT foi lá para fazer essa filmagem, e é um relato que eu tenho certeza que o reitor da UERJ, que é o responsável por isso tudo, faça o mínimo. Faça o mínimo, que seja um trabalho social, mínimo possível. Que recurso tem para a população, para os moradores local? A gente precisa mudar o termo de uso da casa? Precisa, mudou. A tecnologia chegou, a empregabilidade também. Hoje a UERJ não consegue empregar todos os moradores lá, não consegue, porque não tem trabalho para todo mundo. E como é que fica aquelas pessoas que não trabalham no museu, que não trabalham como vigilante, trabalham com o quê? Então a gente precisa disso. Eu quero aqui encerrar a fala. A Emanuele quer acrescentar alguma coisa na fala ou não? Só um minutinho. Para a gente encerrar por causa do horário, Então, a gente tem 5 minutos para terminar. Só pegando, né, complementando ali o que a colega falou, assim, eu estou meio assim até, né, fora do meu, aqui do habitat, porque eu imaginava uma coisa e é uma coisa como, mas tem sempre que reforçar. A questão é o seguinte, nós estamos aqui conversando, parece até que não se trata de uma instituição do Estado ou do município, sim, uma empresa particular, né? Ou então pessoas de outro lugar que chegam, já querem, é meu, eu comprei, e tratam as pessoas dessa maneira. E, baseado nessa questão, pelo que eu andei olhando aqui, a questão da cessão, então que se veja a questão da demarcação da cessão concedida. E pegue as casas, né? É um trabalho, né, a nível do Estado, para poder desmembrar deles essa questão das casas e, em cima da Constituição, a gente colocar que é uma questão de interesse social também e uma necessidade pública, né? Que não deixa de ser, porque isso está gravemente ferindo a questão aqui, pelo que eu estou ouvindo, da dignidade das pessoas, né? Dos cidadãos. Então, uma sugestão, porque é estadual, então a gente tem, eu reforço, né? Não existe essa coisa de uma sessão, nada
permanente, né? Tudo é mutável. E, em cima de argumentos, eu acredito que o governador eu acredito que pode interferir nisso, junto com os nossos deputados que estão aí para servir o povo, porque é algo surreal que a gente está ouvindo aqui hoje. É uma coisa assim que você... Parece até que nós estamos arremetando aquela época da década de 60, 70, 50, quando começaram a vir invadir o território, Paraty, Angra, começaram a expulsar. Parece que nós estamos vivendo esse período ainda hoje, né? Então, eu acho que uma sugestão é essa, fazer a demarcação, tirar a questão das casas e outra, a justiça, porque como que você lacra uma residência, né? Com móveis, a senhora falou que até hoje, tá? A outra colega ali, e como assim? Cadê o direito do cidadão? Isso é abuso de autoridade de poder. Esse é o meu ver como uma pessoa comum. Eu acredito que as autoridades, né, vão ver com até outro. Então, é isso aí. Elas não pertencem ao UERJ. No termo de cessão de uso, as nossas casas não pertencem ao UERJ. O que a UERJ tinha que fazer, elas tinham que nos dar condição de moradia. Então, por isso que as nossas casas entrou no termo de cessão de uso. Então, para o governador, é muito simples. Simplesmente ele desmembrar, porque não pertence ao UERJ. As casas que pertencem ao UERJ, essas casas foram separadas no termo de cessão de uso. Mas, vazia. Mas eles têm o termo de administração. No contrato Sim, lá. só, não é, só. é Dilma, a administração é dele. Sim, só. Passa a palavra para a senhora para a gente ir ao encerramento, por causa da hora. Eu gostaria, não sei como chegar. O marco era 2 horas. Vai sair daqui agora, consegue deixar a senhora em Japariz. Japariz? Tá bom? A embarcação vai sair agora. Quero agradecer aqui, na pessoa do Ronaldo, proprietário da Objetiva, que doou gratuitamente a embarcação para trazer todos os moradores de Dois Rios. Isso é uma parceria. Se todo empresário que usufrui da Ilha Grande, que tira seu sustento da Ilha Grande, ele tem que ajudar os moradores. Nós temos vários empresários, não quero agradecer aqui o Ronaldo, que cedeu essa embarcação para a gente. Quero agradecer aqui a deputada Célia Jordão, que tem atendido os pedidos do nosso gabinete para poder estar levando isso ao governo do Estado. O MP foi convidado, todos são convidados com a audiência pública, tá bom, amigo? Mas eu acho que, na verdade, Nelson, não é defender, o MP ele tem que pegar os documentos, não é o papel do MP estar aqui pegando o relato. Todo esse relato será encaminhado ao Ministério Público, você pode ter certeza que seu pedido será atendido, tá bom? Eu vou ao encerramento, a senhora quer acrescentar alguma coisa, Uraí? Rapidamente, por causa da hora. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que aqui estão, principalmente as pessoas que moram longe, que solidarizam com a nossa situação. É realmente uma situação humilhante que nós sofremos lá, é violação de direito básico, isso está mais que provado, tem vídeo, é só entrar lá no Instagram da Associação de Moradores que vocês vão ver lá nossas denúncias. Queria agradecer o Fórum de Comunidade Tradicional, o Observatório, que está sempre nos apoiando, que nos reconhece como população tradicional caiçara, ao contrário do Ecomuseu da UERJ, ao contrário do Centro de Pesquisa, que eles falam que lá não tem caiçara, porque isso nos dá direito ao território, isso é lei. Então, é uma série de covardia. Gostaria de agradecer aqui imensamente o vereador do Turismo, que, na minha concepção, ele é o que a gente espera de um vereador, né? Não é porque é meu amigo, mas ele foi o único que teve em Dois Rios, entendeu? Ele está em toda a Ilha Grande atendendo. Nossa comunidade lá é pequenininha, tem meia dúzia de votos. Então, ele está lá pelo comprometimento com as pessoas, com a dignidade da pessoa humana. A doutora Célia Jordão, que sempre me atende no Zap quando eu preciso falar com ela, ao Jorge Felipe Neto, quer dizer, se eu esquecer alguém aqui, o Parque Estadual da Ilha Grande, a pessoa do senhor Cláudio, o SBT, a Web Ilha Grande, porque essa visibilidade que nós temos é graças a essas pessoas. Então, aqui a minha gratidão como caiçara, como morador de Dois Rios. Muito obrigado a todos. Vamos ao encerramento. O vereador Jorge Eduardo Mascote também está nos assistindo, fez quórum, que vai nos ajudar também, está fazendo a luta. E amanhã a gente falará aqui na tribuna o que faremos através dos requerimentos. Já estamos subindo também para o governo do Estado, para a gente pedir uma audiência pública no governo do Estado, para poder a gente fazer essa audiência pública na Alerj,
para poder entender, e que o governador Cláudio Castro, que é uma pessoa que eu tenho aqui um carinho, respeito, que está atendendo hoje o interior da nossa cidade, que o governador Cláudio Castro tome providência imediata a isso que está acontecendo aqui, que vai estar pela TV Câmara, vai estar gravado e vai termos aqui uma ata. E quero agradecer também aqui a todos os servidores da casa que nos ajudaram, que serviram o café, que fizeram parte da comunicação, as meninas das Libras e todos que vieram aqui. E mais uma vez, teve morador que mandou mensagem no meu privado, que eu tenho pessoas amigas, antigas que moram lá, que não vieram com a audiência por medo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.